make my body go, make our bodies higher and higher. Beleza, galera, agora nós vamos continuar falando sobre os regimes totalitários, mas agora nós vamos falar sobre o nazismo lá na Alemanha. E para a gente falar do nazismo é preciso a gente falar também dos antecedentes, do contexto histórico onde o nazismo foi criado. Primeiramente, que o contexto histórico nazista é muito parecido com o fascista, que a gente viu no vídeo passado, onde você vai ter, pessoal, uma pós-Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha vai ser frustrada dessa Primeira Guerra, aonde ela vai ser a única acusada, a única culpada, na verdade, da responsabilidade da Primeira Guerra. Vai ser assinado o Tratado de Versalhes, onde nesse tratado ela vai ter que aceitar uma série de imposições, como, por exemplo, devolver as terras que ela havia anexado no decorrer da sua formação, não poder mais ter o aparato militar, não poder mais investir em material bélico de alta potência, não ter mais um exército de avanço, né, apenas de controle interno. Então, uma série de medidas foram impostas, fazendo com que a Alemanha retrocedesse no seu desenvolvimento. Então, essa realidade que se tinha acabou criando um revanchismo muito grande no alemão, um revanchismo, um sentimento, né, de revolta, de ódio em cima do Tratado de Versalhes e das nações que apoiaram esse tratado. E isso vai acabar desencadeando aí uma série de problemas internos aí da Alemanha, fazendo com que o regime nazista ascendesse ao poder aí da Alemanha. Sem falar que a Alemanha passava por uma república desde a época da sua unificação, chamada de República de Weimar, e que acabava não conseguindo, né, cumprir aí com o que havia sido prometido dessa república, e acabava não dando conta de resolver os problemas no qual a Alemanha passava, como, por exemplo, era a pobreza, a fome, miséria, devido ao final da Primeira Guerra, né, e a Alemanha ter sido a culpada, ter sido obrigada a indenizar os países envolvidos na guerra, né? Então isso acabou gerando uma pobreza muito grande aí, um retrocesso, um atraso no desenvolvimento alemão. E a crise de 29 só veio piorar essa realidade que já existia aí dentro da Alemanha, ok? A insatisfação era tão grande, pessoal, dentro da Alemanha sobre a república que estava na época, que uma série de grupos políticos acabaram eclodindo, né, aparecendo aí no meio dessa cena de crise política e econômica que a Alemanha vivia. Um desses grupos vai ser a Liga Espartaquista. A Liga Espartaquista é uma liga, é um grupo político de esquerda, né, ou seja, que prega as doutrinas socialistas e comunistas, né? É uma liga, é um grupo político de cunho marxista, tem como líder a Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Então isso vai acabar fazendo com que esses grupos tenham uma certa visibilidade dentro da Alemanha, já que eles vão tentar ganhar o apoio aí da classe operária, que estava insatisfeita devido à crise econômica, né? Então você vai ter esses grupos que vão aparecer aí na cena política, né, da Alemanha, diante desses problemas que estavam acontecendo, ok? Em 1919, vai ser fundado aí o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Chamado Partido Nazista. E esse partido, pessoal, ele vai ganhar um apoio não somente da classe operária, né? Mas também de alguns grupos políticos que já existiam aí na Alemanha, né? Que era contra a República de Weimar, que era o governo que não estava mais dando conta de resolver os problemas no qual a Alemanha passava, ok? No meio a tudo isso, aparece Adolf Hitler. O Adolf Hitler já é engajado aí no partido nazista, com a sua ideologia desde muito cedo, uma ideologia política muito forte, astuto, de extrema direita, né? Autoritário, extremista, e o Hitler ele começa a se tornar conhecido aí como orador do partido nazista, né? Ele que falava muito bem, tinha uma oratória impressionante, que quando ele subia no palco, no palanque, e passava a expor as suas ideologias, pegava uma Alemanha frustrada, uma Alemanha triste, uma Alemanha ofendida após a Primeira Guerra Mundial, e aí você tem o Hitler acabando ganhando
ganhando o apoio aí de uma massa populacional muito grande. Então ele é extremamente inteligente, um político astuto de fato, e que tem uma inteligência para política e para oratória muito grande, e isso vai facilitar muito com que ele ascenda no poder aí dentro da Alemanha, ok? Aqueles governos, aqueles partidos políticos que eu falei a vocês, como a Liga Espartaquista, que vai surgir aí dentro da Alemanha, né, como eles são de esquerda, ou seja, acabam pregando as doutrinas marxistas, quando o Hitler aparecer com uma ideologia de extrema direita, ele vai ganhar muito apoio da classe rural, que é principalmente os grandes proprietários de terras que você tinha na Alemanha, e também dos grandes industriais. Por que ele vai ganhar o apoio dos industriais e da camada da elite rural? Porque como você tinha alguns partidos políticos de extrema esquerda, né, como no caso a Liga Espartaquista, havia um receio, um medo muito grande que eles começassem a ganhar força, assumissem o poder e promovessem as doutrinas que um socialismo tinha, né? Como, por exemplo, a distribuição de terras, que é a reforma agrária, né? A igualdade social, essas coisas todas. Então isso acabou fazendo com que a elite da Alemanha apoiasse o Hitler no poder. Então ele ganha uma força muito grande, uma notoriedade muito grande, devido ao medo, né, que se tinha desses regimes aí, desses governos, desses partidos de esquerda que se tinha aqui, lá na Alemanha, no caso, né? No meio de toda essa cena política de frustração da pós-Primeira Guerra Mundial, então você tem uma série de partidos de cunho marxista que estava surgindo na Alemanha. O nazismo, pessoal, com um grande apoio da burguesia e da elite rural, lá em 1923, Hitler, liderando o partido nazista, vai fazer a mesma coisa que o Mussolini fez lá em Roma, né? Que Mussolini marchou sobre Roma para tentar impor o seu poder. O Hitler vai tentar fazer a mesma coisa. Ele vai marchar sobre Berlim. Só que essa marcha sobre Berlim não vai dar certo. Porque ele vai ser preso, ele vai ser acusado de querer dar um golpe, e de fato não era mentira, ele queria dar um golpe para assumir o poder, só que isso não vai dar certo, então ele vai ser preso no ano de 1923. E lá, o Hitler preso, ele vai ficar escrevendo um livro chamado My Kampf, que é Minha Luta, no qual ele vai trazer todas as doutrinas do nazismo. E ela vai se tornar como se fosse uma cartilha nazista, aonde tem como principal pontos necessários para se entender o nazismo: princípios básicos do nazismo, que é justamente a supremacia da raça ariana, ou seja, o antissemitismo muito grande vai ser exercido aí pelo regime nazista. O antissemitismo nada mais é que a aversão aos judeus, já que a República de Weimar, pessoal, acabou abrindo aí a burguesia para que outros investidores pudessem desenvolver a Alemanha, dando plenos poderes e liberdade comercial para esses investidores. E entre esses investidores estavam os judeus. Então é por isso que os judeus vão ser duramente odiados aí pelos próprios alemães. Além da supremacia, o antissemitismo, como nós já falamos aqui, existe o revanchismo, que é justamente devido ao Tratado de Versalhes, assinado no final da Primeira Guerra Mundial. O espaço vital, que é o pupilo do Hitler, né? Dominar o mundo inteiro para impor a raça ariana. Nem que para isso ele precisasse expurgar, ou seja, acabar com as raças impuras, ou seja, inferiores, como negros, ciganos, judeus. Tá certo? Então era desse jeito que ele queria impor o seu poder dentro da Europa. Lá em 1925, as eleições aconteceram, Hitler perdeu, né, não queria tanto fazer parte do poder de uma forma legal, ele acabou perdendo essas eleições para o Marechal Hindenburg, que já é um marechal tradicional, né, já era conhecido na época. Então ele perde essas eleições, mas isso não vai fazer com que Hitler esmoreça. Ele vai continuar na luta, aonde ele vai promover uma série de comícios e vai passar a expor as doutrinas nazistas, ok? E isso vai fazer com que o Hitler ganhe uma popularidade muito grande na Alemanha e aumentando ainda mais o seu poder de persuasão, né, expondo essas suas doutrinas. Lá no ano de 1932, né, o partido nazista vai se fortalecer muito devido a essa popularidade do Hitler. Quando chega em 1933, o Hitler vai ser eleito pelo Hindenburg
como chanceler da Alemanha. Chanceler quer dizer como se fosse um primeiro-ministro, e ele vai ter plenos poderes, e isso vai fazer com que ele também dê plenas autonomias ao partido nazista. Quando chega lá em 34, o ano depois dele se tornar chanceler, o presidente eleito da Alemanha, que é o Hindenburg, vai morrer, e aí Hitler vai passar a ter o poder total nas suas mãos. E vai ser a partir de 1934 que nós vamos ter a criação do Terceiro Reich alemão, ou seja, mais um império aí alemão. E vai ser a partir de então que a gente vai conhecer as doutrinas de fato do nazismo sendo empregadas aí dentro da Alemanha, ok? A recuperação econômica vai vir com investimento na indústria bélica, e isso vai acabar fazendo com que países como a Inglaterra e a França acusem também o Hitler de estar transgredindo o Tratado de Versalhes, que proibia esse investimento na indústria bélica, mas Hitler não vai respeitar, ele vai investir na indústria bélica, e isso vai fazer com que a economia da Alemanha revigore novamente, ou seja, a economia cresça novamente, vai promover perseguições aos judeus, principalmente através do Holocausto, aonde essas perseguições vão acabar fazendo com que uma das mais severas políticas do Hitler sejam colocadas em prática, como, por exemplo, a construção dos campos de concentração, para onde essas raças impuras, como principalmente o judeu, iria ser levado, como o Auschwitz, que foi o primeiro campo de concentração que foi criado pelo Hitler ainda em 1933, bem no início do seu governo, ok? E vai ser nessa perseguição que a gente vai ter a política do espaço vital, tá? Então Hitler, ele vai promover uma série de atitudes, uma série de práticas desumanas dentro da Alemanha, mas isso não vai esconder o poder de persuasão que ele tinha em cima do povo alemão, e que de fato ele era até, não digo amado, mas ele era temido e respeitado, ok? Então você vê através das imagens as características, né, o que restou das práticas do Hitler, né, como no caso do Holocausto, da expansão das doutrinas nazistas e a imposição da raça ariana, que era tido pelo Hitler como se fosse a raça indo-europeia pura, a única raça indo-europeia pura, e que deveria dominar a Europa como um todo. Como aí o campo de concentração que vocês estão vendo, o Auschwitz, o mais famoso campo de concentração e o maior campo de concentração que se localizava na Polônia, ok? Obrigado pela atenção de vocês e até mais.